Capítulo 13. As ações virtuosas estão em conformidade com a reta razão. O pecado, ao contrário, é um ato contrário à razão. Tudo que é contrário à reta razão é pecado. Eis como os filósofos definem as paixões em geral. A concupiscência é um apetite que não obedece à razão. O temor é uma falha que não obedece à razão. A volúpia é uma revolta da alma contra a razão. A desobediência que se comete contra o Filho de Deus, que é a própria razão, é um pecado. Ao contrário, a submissão que temos pela fé é honesta e virtuosa, já que a virtude não é outra coisa que um movimento bem preparado da alma, que sempre se submete ao império da razão. Dizem ainda que a filosofia é o estudo da reta razão, de modo que tudo que é feito por uma razão errônea é pecado. Quando o primeiro homem pecou e revoltou-se contra Deus, ele se tornou semelhante às bestas e perdeu, de certa maneira, o uso da razão. É por isso que a Escritura afirma que um homem adulto assemelha-se a um cavalo furioso que persegue uma égua sem temer o cavaleiro. Este homem não age mais conforme as leis da razão. Ele não fala mais como um homem, mas peca contra aquilo que a razão prescreveu. Os animais abandonam-se às suas paixões, seguindo apenas seus impulsos. Os discípulos dos estoicos chamam pelo nome de ofício aquele que está em conformidade com a razão. A obediência está baseada nos preceitos, nos quais o fim é fazer conhecer e amar a verdade. O fim da piedade e da religião é o repouso eterno em Deus. O começo da eternidade é o nosso fim. Essas são as obras que fazem conhecer aquilo que há de honesto na piedade e que é feito por motivos virtuosos, de modo que os ofícios consistem mais em ações do que em palavras. Uma ação virtuosa e que convém a um cristão é a operação da alma razoável, de acordo com o bom juízo e desejo da verdade, realizada através do corpo ao qual está unida. A vontade age por um motivo apenas, e pela vida eterna. Jamais se afasta dos deveres da honestidade e da virtude, a fim de vivê-la livremente. A vida cristã, da qual falamos agora, é um ajuntamento de ações razoáveis, isto é, que são conduzidas pela razão. É isto que chamamos de fé, que é um hábito firme e constante com o qual não podemos nos desviar. A fé compreende os mandamentos de Deus, as máximas que ele nos ensinou, os conselhos espirituais que ele nos deu e que são de grande utilidade para a nossa conduta. Os preceitos que Deus nos deu para cooperar com a nossa salvação são do ofício e do caráter do pedagogo e estão perfeitamente de acordo com as regras da boa conduta. Alguns desses preceitos concernem a vida civil que devemos levar na terra, enquanto que outros servem para dispor-nos à vida bem-aventurada no outro mundo. Trataremos aqui dos princípios da Escritura.